sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa aqui na MUC, desse projeto muito especial que é o Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica. Hoje nós estamos com duas convidadas muito especial para falar de um assunto sério e importante e muito necessário. Vocês que acompanharam a gente aí durante o ano, nós tivemos dentro dessa roda várias temáticas importantes, pensando em vários assuntos, mas hoje surgiu um assunto que seria o encerramento da roda do ano de 2024, que é a questão discriminatória da jornada de trabalho do paciente que está em tratamento e que muitas vezes tem dificuldade, limitação ou até mesmo dispensa, mesmo durante o seu tratamento. Então essa questão do mercado de trabalho e do serviço no diagnóstico, durante o tratamento, é um assunto por vezes muito delicado e desafiador. Então nós trouxemos duas convidadas especiais, a Poliane Poli, que é advogada trabalhista, ela vai tirar um pouco das nossas dúvidas, então se vocês tiverem alguma dúvida e quiser colocar no nosso chat, pode perguntar que a gente vai tentar responder online da melhor maneira possível. E também a nossa voluntária e psicóloga Mag, que ela vai conversar um pouquinho também a respeito dessa questão de como a gente se sente durante esse processo e tem essas questões com a jornada de trabalho, a volta ou a necessidade de um novo olhar pós o diagnóstico. Então, eu vou começar falando algo que também tem a ver comigo, E é uma coisa que a gente estava conversando antes de iniciar a roda, sobre essa questão da invalidez, de como a gente se sente depois que recebe o diagnóstico do câncer. Porque o câncer, ele chega, a gente não está esperando. E muda muito a nossa vida, a nossa jornada, de como que a gente lida com a situação. A gente tem a questão da limitação, tem que parar para fazer o tratamento, tem a questão emocional, de como que a gente vai lidar com isso. Algumas vezes a gente consegue de uma forma mais tranquila, outras vezes a gente tem essa dificuldade, o corpo não deixa, a cabeça quer, mas o corpo não deixa. E como que a gente lida com isso? E a gente observa também, durante o processo, com muitas de nós, essa questão do impacto que a gente tem no serviço, Que a gente, como eu falei, não tem mais o mesmo ritmo, Algumas ainda fazem tratamento e optam por não parar, ou outras, por conta do tratamento, é necessário parar, por várias demandas. E como que a gente lida com isso? Nós tivemos o caso aqui, quando a gente pensou na roda, uma das nossas voluntárias, ela fez o trabalho, trabalhou durante 7 anos muito bem, de uma maneira muito especial, fez o tratamento, parou, teve todo um amparo para trabalhar, para se afastar, mas quando ela voltou, a primeira coisa que aconteceu com ela foi a dispensa, De uma forma, agora não combinamos mais, Agora não tá mais alinhado. Não temos mais o mesmo perfil. Mas ela tinha ainda o perfil, E não foi uma opção dela. E ela estava muito bem durante aquele processo e ela estava apta a voltar. Ela queria voltar, estava no mesmo ritmo de voltar. Claro, a gente tem um olhar diferente, mas ela estava bem. E ela teve que trabalhar com esse impacto, De acabou o tratamento, tá tudo bem, mas chegou no serviço e não estava tudo bem.
de que maneira que a gente pode pensar juridicamente nessas questões quando acontece essa dispensa discriminatória, né, doutora? Então, bem como a Grazi falou, eu sou a Poliane, sou advogada trabalhista, já atuo nessa área já há alguns anos. Queria agradecer o convite, né, de falar um pouco sobre isso, especialmente porque eu também tive uma mãe que lutou contra essa doença e eu pude acompanhar de perto, né, tanto os desafios dela no trabalho, com as incapacidades laborativas em decorrência da doença, e também com a questão emocional, né, e física pelo tratamento, que é um tratamento muito agressivo. Então, assim, o que acontece? Hoje, de fato, não existe nenhuma estabilidade provisória, né, para a pessoa diagnosticada com câncer. Hoje, a pessoa que ela é diagnosticada, ela simplesmente recebe essa notícia que abala psicologicamente, né, e aí ela tem que começar a fazer um tratamento que vai dar uma certa... tremer um pouco aí a questão física, né, porque é um tratamento agressivo. E aí, somado a tudo isso, essa pessoa às vezes trabalha, essa mulher trabalha. E aí, quando ela chega na empresa, ela recebe uma notícia de uma demissão. Então, a justiça e a lei, tanto as leis trabalhistas quanto a questão do INSS, não prevê essa estabilidade. Mas o que acontece hoje, que é um assunto que vem sendo bem movimentado no judiciário, são as dispensas discriminatórias, né? O Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula que é equiparada a uma lei. E essa súmula trata que as empresas que demitem de forma... pessoas com doenças estigmatizantes na sociedade, doenças graves, é passível de uma reparação através de uma indenização por danos morais. Ou seja, quando fica constatado, né, através de um processo judicial, que essa pessoa, essa mulher, que foi, às vezes, já passou todo o curso do tratamento ou acabou de receber o diagnóstico, ela é dispensada da empresa, isso pode ser caracterizado como uma dispensa discriminatória. E aí, nesse ponto, é possível pedir uma indenização por danos morais. Ou seja, a lei é omissa no sentido de não trazer nenhuma já amarrado, né? Amarrado na estabilidade. Não traz, não tem, é algo que a lei, ela traz, na trabalhista, ela traz a estabilidade provisória para quem tem acidente ou doença do trabalho. E aí essas pessoas, de fato, têm uma estabilidade provisória de 12 meses. Ou seja, a pessoa recebeu a alta da doença, não pode ser demitida. No caso da pessoa com o câncer, com o diagnóstico, não existe isso, porque não é uma doença do trabalho, salvo, claro, as exceções de câncer, né, em razão do trabalho. Sim. E aí a gente tem exposição química, exposição, às vezes solar, né, às vezes exposição a minas de carvão, e aí tem a questão do pulmão, né, tem várias pessoas e trabalhadores que têm esse tipo de problema. Aí sim, foi constatado que aquele câncer ali tem a ver com o seu trabalho. Mas o câncer de mama que a gente está tratando aqui, no caso, ele não tem a ver com o trabalho. Sim. Ele é uma doença que abala o emocional, abala o físico, gera uma incapacidade laborativa, porque essa pessoa ela pode receber um benefício previdenciário, mas na esfera trabalhista não tem nenhuma estabilidade, ela pode ser demitida. Então, essa dispensa discriminatória, esse termo, ele vem sendo batido nos últimos anos na justiça, porque as empresas vêm fazendo isso com bastante frequência. Com bastante frequência, até porque o cenário da oncologia, ele mudou muito, né? Está cada vez crescendo mais tanto a doença quanto a sobrevida, e o mundo não vai acompanhando essa mudança. Sim. Né? Então, assim, e está cada vez mais complexo isso, porque tem pessoas que hoje recebem o diagnóstico, faz o tratamento de uma forma precoce e consegue voltar ao trabalho, ou dependendo da situação, que cada tratamento é diferente um do outro, um vai trazer mais limitação, outro vai trazer mais indisposição, outro nem tanto, então dá para conciliar, né? Dependendo também da jornada de trabalho, de qual é o serviço, cada caso é um caso. Mas a gente vem enfrentando muito essa questão. Câncer, zero. Sim. Câncer é o mesmo mito e o mesmo estigma, coloca todo mundo na mesma gaveta. Até antes da gente iniciar a live, a gente estava comentando de alguns benefícios previdenciários, né? E eu comentei que a ideia é que a mulher que tem o diagnóstico de câncer de mama, quando ele tem uma incapacidade laborativa, ele gera esse tipo de incapacidade, essa mulher ela pode tentar um benefício previdenciário pelo INSS, né?
é o chamado antigo auxílio-doença. Hoje, ele é chamado de capacidade temporária, né? Então, benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. E aí existe o auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria, a antiga aposentadoria por invalidez. As nomenclaturas mudaram. Isso, então o que acontece? A pessoa, hoje a empresa, por exemplo, ela demite um funcionário que tem câncer, né? A ideia rasa é que o funcionário que tem câncer ou que ele já recebeu o tratamento é que ele não é mais válido para a empresa. Mas a verdade não é essa. A verdade é que aquele funcionário ali que teve câncer, teve diagnóstico, fez o tratamento, ele pode ser remodulado dentro da empresa. Ele pode ter outras funções, ter outras atribuições dentro da empresa para não ser demitido, porque essa pessoa ela também está com algumas questões psicológicas já afetadas ali. E aí por isso que entra a dispensa discriminatória, por isso que a gente entra na justiça requerendo uma indenização para essa pessoa. Então, o benefício previdenciário nesse caso, ele também troca de nome ali depois da reforma, justamente para isso. Porque já não faz mais sentido chamar só invalidez. Aquela pessoa, ela não é inválida. Ela pode ter uma incapacidade para o trabalho, mas ela não é inválida. Esse nome inválido, para a pessoa que tem diagnóstico, ele causa uma... Sentencia a invalidez do que o diagnóstico já traz, né? Que isso mexe muito com a questão emocional, que até foi uma questão que eu tive que trabalhar muito isso. Quando aconteceu comigo, aos 33 anos, eu deparei, né, com essa questão até da possibilidade de morrer, porque o diagnóstico me trouxe nesse lugar, né, pela tamanha gravidade. Mas como que eu ia lidar com isso? Até onde a sociedade me colocava como produtiva ou improdutiva e o quanto isso mexia comigo. É comum essas questões serem mexidas com as pessoas, né, Maggie? Maggie, como psicóloga, deve ter atendido muitas demandas nesse sentido. Sim. Boa noite, né, a todos. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. É verdade, assim, ó, a questão, né, de você ser chamado, né, nessa questão de inválida, né, é um nome muito pesado. Isso é uma coisa que traz uma dor emocional muito grande, porque uma boa parte das pessoas, elas estão no auge da sua energia, né? Com 33 anos, você está no auge da sua vida. Então, assim, independente de sentença, de prognóstico, de diagnóstico, você tem projetos, né? E isso inviabiliza projetos de vida. Então, assim, a pessoa, ela se sente duplamente incapacitada, né? Uma vez pelo diagnóstico, que já é potencialmente assustador, né? E modificador do rumo da vida, dos forma, planos, né? De gerenciar a sua vida. E de repente você chega no seu trabalho, você tem que ser readaptado de função. E muitas vezes o que eu acompanhei muito é que as empresas dificultam essa readaptação, né? Ah, não tem lugar para você. Não tem lugar para você aqui. E a pessoa começa a se sentir realmente incapacitada, como assim? Né? E com uma vontade de entregar o que ela sabe, então assim, o seu conhecimento, porque você tem valores, você tem um arcabouço de coisas que você sabe na sua vida que você quer entregar para a sociedade, que você quer entregar, né? Você para os seus alunos. Eu atendi uma médica que era uma médica intensivista pediátrica e ela ficou com sequela de neuropatia. E ela lidava com bebezinhos e ela perdeu a sensibilidade na mão. Então, assim, ela sofreu horrores porque ela amava o que fazia e ela precisava fazer a readaptação. Então, quantas coisas que têm que ser acompanhadas, né? E que é muito comum esse sofrimento. O sofrimento do que vai ser de mim quando eu terminar esse tratamento, eu vou encontrar meu lugar no mercado ainda. E aí eu chego lá, não encontro mais meu lugar nem onde eu estava, não tenho acolhimento, para onde eu vou, o que vai ser. E daí muitas vezes tu até, digamos, tu tens que aceitar essa situação, né? Receber de igual abaixo para poder não ser dispensado em algumas situações, né? Ou para poder conseguir manter o seu sustento. Até tem uma pergunta aqui de uma seguidora, nós estávamos falando sobre a questão do direito quando é CLT,
Mas MEI e autônomo, como que a gente consegue fazer essas garantias de ter um mínimo de uma renda para fazer um tratamento digno? Então, o MEI e o autônomo, primeiro que tem que recolher mensalmente ali para o INSS, né? Então, muitas pessoas, elas têm um MEI, mas não contribuem. E aí acaba, às vezes, um esquecimento, ou às vezes acaba sendo relapso nessa questão do INSS ali. E o autônomo também. A pessoa ainda ela pode não ser MEI, pode não ser autônomo, mas pode ser um contribuinte individual. Que daí ela não tem o CNPJ, não tem essa ideia. Então ela tem que contribuir lá com o carnezinho, na guia, todo mês lá pagar. Essa pessoa, ela pode ser afastada ainda, né? E pode receber um auxílio-doença. É diferente da questão do INSS quando se tem uma CLT, quando se tem um registro. Por quê? É empresa. É empresa. Por que é diferente? Primeiro, quando a gente tem um registro na CLT, e aí essa pessoa ela vai ser afastada pelo INSS, tem os 15 dias que a empresa paga, e os 15, a partir do 16º dia o INSS ele vai ter que fazer esse pagamento, né? O contrato de trabalho dessa pessoa, ele fica suspenso, ele fica lá, ele tá lá no tempo. Então, quando a pessoa volta do trabalho, o contrato de trabalho ele sai da suspensão e começa a vigorar normalmente, né? E a pessoa começa daí a ter direito, dependendo do tempo que a pessoa ficou fora, ela perde o direito a férias. Ela não tem mais o FGTS dela depositado. Então, isso tudo reverbera para quem é CLT. Para quem é autônomo, MEI ou contribuinte individual, a pessoa ainda pode receber um auxílio-doença, isso não interfere. Mas o que eu vejo mais de problema na aplicabilidade do direito nesse caso? As pessoas que não contribuem para o INSS. Tem um MEI aberto, tem o CNPJ, faz alguma prestação de serviço, às vezes faz algum trabalho artesanal, manual, vendem isso de forma para trazer o seu próprio sustento, informal, mas que tem o viés de promover o seu próprio sustento. Isso. Mas não contribui para o INSS. Isso. E aí essa questão que influencia, porque a não contribuição para o INSS, ela dificulta a percepção de benefício previdenciário no caso de doença e futuramente em caso de aposentadoria. Por idade, por tempo de contribuição, tudo isso vai alterar-se. Então, a principal questão é sempre contribuir, né? Então, ali, quem for demitido, quem é demitido hoje, contribui para o INSS a partir do mês que vem já é para não perder isso. E no direito previdenciário existe muita questão da qualidade de segurado. Então, às vezes, a pessoa não recebe um benefício previdenciário por incapacidade, por ausência de qualidade de segurado. Ou seja, aquela pessoa não paga o INSS e quer receber. Ela não tem qualidade de segurado. Entendi, ó. Vocês viram que essa informação ela é muito importante. Pode continuar. Então, para o autônomo e para o MEI, a ideia e a dica é sempre contribuir. Para o MEI ainda é um pouco mais fácil, que contribui pelo mínimo, pelo salário mínimo. É um valor ali, às vezes, de 5%, 10%, dependendo da categoria. Então, é bem pouco. E esse bem pouco, ele já influencia para receber depois um benefício, se necessário. Isso até eu vou trazer uma questão prática que eu vejo muito entre as pessoas, que a gente sempre pensa no hoje. A gente nunca pensa no futuro, né? E, infelizmente, tanto essa doença como qualquer outra doença pode acontecer com qualquer um. A gente pode tanto ficar doente, quanto ser atropelado, quanto sofrer um acidente de carro. E é uma questão que tem que ser pensada de planejamento para a vida. Eu vou trazer a fala da minha mãe. A minha mãe, ela era autônoma em várias questões. Uma época ela vendia lingerie, outra época ela vendia roupa, outra época ela vendia perfumes e cosmético. E ela nunca contribuía com isso. Em algum momento, ela achava que não precisava pagar isso. Depois de muita insistência, muita fala minha, ela cedeu para contribuir. E quando ela ficou doente, lá anos depois, que ela teve a doença agora, com 65 anos de idade, o quanto isso ela teve dificuldade até para um afastamento, porque questionaram, porque ela teve muita questão, como era uma doença degenerativa, nem sempre ela apresentava no laudo, né? Mas a gente sabia que ela tinha dificuldade, limitação para trabalhar, e ela teve muitos problemas, muitas negativas, ela não era apta para trabalhar, não conseguia trabalhar, mas recebia negativa, então assim, essa contribuição contínua dela dificultou muito isso, né? E lá com 65 anos ela
precisava desse dinheiro, dessa aposentadoria ou desse benefício de afastamento, e isso gerou muito impacto e muita incomodação na vida dela, porque lá atrás, quando ela tinha, ela achava que não era necessário pagar, tirar ali um valor para contribuir, mas isso nos dá essa garantia futura caso vir a acontecer, seja câncer, uma doença degenerativa, um acidente. Infelizmente ninguém está imune a nada. Sim. Né? Então é muito importante essa tua fala, porque às vezes a gente não contribui nunca, mas quando está doente, Quer receber. a gente precisa né, disso para um cuidado, atenção mínimo. Né? E daí tem uma pergunta aqui também, como que a gente procede, no caso, se é MEI, entra daí direto no INSS, 135, a mesma coisa? Pode ser pelo 135, tem gente que vai até a agência do INSS, acaba recebendo o carnê, né? Sim. E aí com o carnê vai pagando mensalmente ali. No caso, minha mãe era assim, com o carnezinho ali. E aí o ideal é fazer isso, né? E se tem dificuldade pelo aplicativo, hoje tem um aplicativo meu INSS, que ele consegue gerar dentro do aplicativo a tua guia para fazer o pagamento. Mas se não consegue, tem alguma certa dificuldade, é interessante ir na agência mais próxima, né? Então, Palhoça, São José, Florianópolis aí, e pedir para que as atendentes façam esse carnê e te entreguem em mão para você conseguir pagar no TEP. Para que a gente seja contemplado, no caso de vir a precisar, o que a gente precisa de contribuição? Depende daí, quem é CLT não tem essa quantidade. Existem as carências, né? Isso. Existe o termo qualidade de segurado. Então, quando uma pessoa ela quer receber um benefício previdenciário, precisa receber, o INSS faz primeiro a qualidade de segurado. Se a pessoa tem qualidade de segurado, ela contribui para o INSS. Tem algumas coisas que não exigem carência, qualidade de segurado. A qualidade de segurado, no caso, seria a contribuição. Basicamente a contribuição. Só para a gente entender claramente essa... Então, o panorama, assim, de questão de comparação, né? Por exemplo, o auxílio doença, né, que é a incapacidade ali temporária, ele tem uma carência do INSS, dependendo da categoria que está. Quando a gente trata de auxílio acidente, que também é um benefício por incapacidade temporária, esse acidente, ele não tem carência. Porque a pessoa pode estar trabalhando, no primeiro dia se acidentar. Poxa, então ela vai precisar de um benefício. Não tem carência. Mas o auxílio doença, em contrapartida, que não é uma doença do trabalho, é necessária carência. Então não significa também que a pessoa que está trabalhando um mês vai receber o diagnóstico e já vai ter esse benefício. Exatamente, porque é bem aquilo como a gente falou, a pessoa não contribuía antes, ela perdeu aquela qualidade segurada, ela precisa começar a ter de novo essa qualidade segurada. E aí, dependendo do tipo da categoria da pessoa, se ela é MEI, se ela é autônoma, se ela é contribuinte individual, se ela é CLT, existe um tempo. Tá. Gira em torno de um ano. E no caso aqui, eu vou trazer já essa pergunta sobre o MEI ou o autônomo. Eu tenho que pagar todos os meses para ser considerado segurado ali, qualidade segurada? Como funciona para que já responda a mais a pergunta que a seguidora fez? Tem. O INSS precisa de uma continuidade, é uma prestação continuada, digamos assim. Quem recebe o benefício previdenciário do INSS, ele também recebe uma prestação continuada, ainda que por um prazo. Ou seja, isso significa também que a pessoa que está pagando o INSS todos os meses, ela também precisa fazer uma prestação continuada, que é pagar todos os meses. Então não é pagar quando, assim, pode ou quando gostaria de pagar. Não, é pagar sempre, todos os meses. Existe essa necessidade de pagar sempre. Até porque acontece muito das pessoas criarem o MEI, criarem ali a tua identidade jurídica e acham que só criaram e tá tudo bem. Mas não, todo mês existe lá uma continha para te pagar, para tu contribuir. E as pessoas acham que não. E daí quando vão se dar por conta, virou uma bola de neve. Passou anos. E acontece muito também dessa questão, quando tu fala de carência, a gente recebe muito os pacientes que estavam tudo bem,
daí tiveram um diagnóstico e não estão contribuindo, estão desempregados mais de um ano. Porque às vezes tu ainda tem uma carência de quase um ano, né? Depois que E daí elas chegam assim, mas eu contribuí uma vida inteira. Como que agora eu não tenho direito ao benefício? Daí a gente fala, o INSS ele é contributivo, né? Então, isso dá dó, porque daí a pessoa vai precisar. E quando a gente fala de remanejar no trabalho, a gente também recebe muitas mulheres que elas são o custeio da família ali, né? E elas às vezes trabalham de faxina, trabalham numa cozinha de um restaurante. E como que tu vai fazer força numa panela, estar na beira de um fogão, e daí às vezes elas dizem assim, agora como que eu vou sustentar a minha família? E nem sempre, às vezes, elas são registradas. Muitas vezes não são registradas porque elas precisam daquele trabalho, elas precisam daquele dinheiro. Então, para elas, o importante é estar trabalhando, sem se preocupar que alguma coisa pode acontecer. Não na questão de um diagnóstico, mas sim um acidente de trabalho, tu pode se cortar, tu pode se queimar, tu pode resvalar no piso e ter uma fratura, mas o pensamento delas não é isso. Sim. Elas pensam que elas têm um filho em casa, esperando ter o alimento, que é aquele dinheiro que ela vai ganhar para poder comprar o alimento e levar para o seu filho. Então são vários fatores. E às vezes também, né, o rendimento é tão pouco que não passa pela cabeça delas, né, que precisa deixar e destinar um pouco para um futuro, né, porque elas não vislumbram nem um futuro tão longe, né. A prioridade não é essa, né? A prioridade é a comida para os meus filhos. Isso. E esse é um problema também em si, né? O quanto que as pessoas não têm noção da necessidade do seu valor próprio. Porque se eu não olho para mim, como é que eu posso pensar só no meu filho? E se eu faltar? Realmente, como é que o meu filho vai ficar? Então, assim, eu tenho que olhar para mim primeiro, né? Para minha integridade, para esse lugar, projetar um pouco esse lugar, né? Porque a gente tem uma coisa muito contraditória quando a gente fala assim sobre futuro, tem aquela palavra assim, vamos viver o aqui e agora, o aqui e agora é importante, o aqui e agora é eu estar presente comigo, entender o que está acontecendo nesse momento, mas a gente tem que imaginar um futuro, né? Para isso que nós somos, de todos os animais mamíferos, o mais diferenciado, que a gente tem condição de projetar-se num futuro. E projetar-se num futuro é um planejamento e são passos que a gente dá hoje. Então, se eu penso assim, se eu pensar na minha longevidade, né, a Grazi, quando você teve o diagnóstico, que a tua longevidade já projetada para 6 meses e ela já dura 13 anos, né, você teria impedido qualquer projeto de futuro. Mas, de qualquer forma, você foi fazendo pequenos projetos de futuro. E se você hoje se imaginar com 80 anos, a gente não sabe, nem eu, nem você, ninguém sabe se vai chegar lá. Mas a gente começar a projetar isso hoje. Então, cada contribuição, cada passo que eu dou no aqui e agora, é pensando que se eu viver 10 anos, 5 meses, 5 dias, eu terei contribuído para esse meu projeto, né? Sim. Isso acho que é muito importante a gente pensar, né? Porque a gente não, como a Grazi falou, a gente não tem jamais uma previsão de que vai nos acontecer um acidente, uma doença, né? Ninguém acorda para se machucar, ninguém acorda para receber um diagnóstico, né? A gente não levanta para ir trabalhar e parar num hospital, né? Então essas coisas a gente não considera e nós temos muito, eu brinco muito assim, que a gente tem a síndrome da ovelha vizinha, não foi comigo, né? O lobo passou, não comeu a mim, comeu outro, né? Mas o lobo passa. E a gente tem essa noção de que existem, né, os lobos, né, na nossa vida que podem passar. E nem sempre a ovelha é a outra, né? Então a gente tem essa noção de que nós somos, estamos na linha de acontecer qualquer coisa, né? Sim. Isso é uma questão de educação básica que teria que acontecer e consciência com todo mundo, mas é difícil a gente pensar a longo prazo se a gente está pensando na nossa necessidade imediata. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Polly, sobre
se mesmo assim a gente tem essas dificuldades, essa barreira e temos uma necessidade primária ali, que eu sou o único sustento da família, eu tenho alguma possibilidade em garantia de algum auxílio que não seja de saúde, mas um BPC dentro, sendo paciente oncológico? É possível. E como que funciona? Quais são as regras? Bom, é assim, existe o BPC, que é a lei orgânica, também chamada de LOAS, que a gente fala no direito. O BPC, ele tem que combinar duas questões, né? A idade ou ali a doença e renda. Então, por exemplo, tem a renda hoje de BPC, ela é um quarto da renda per capita da família. Então tem que ter a questão da renda, ou seja, a miserabilidade social, junto com uma doença ou então a idade, né? Então a partir de 65 anos. Então, e essa questão do BPC, ele independe de carência, de contribuição, independe de tudo. A pessoa pode nunca ter contribuído e ainda assim receber o BPC. Então o BPC, ele por vezes é a última opção. Que assim, seria um cenário como que ela trouxe, alguém que é a única que sustenta a família. Isso. Daí sim, às vezes tem outros filhos, né? Então, mas às vezes pode ter filhos pequenos, sim, né? Que estão ali. A gente sabe que hoje muitas de nós somos mães solos, né? E mães solos com crianças pequenas, abandonadas pelos seus maridos, muitas recebem o diagnóstico e são abandonadas também pelo diagnóstico. Então, já éramos uma pequena contribuição familiar. Aí recebemos o diagnóstico, somos abandonadas pelos maridos. Não conseguimos trabalhar, não conseguimos ter renda. Como que a gente vai ter esse mínimo de sobrevivência? Normalmente o BPC, o INSS, ele é um órgão administrativo, né? Então, primeiro tem que se fazer o pedido administrativo desse benefício, todos os benefícios, né? O BPC, aposentadoria por invalidez, né? Que é a contribuição, a questão ali por tempo. São os benefícios previdenciários dentre todos eles, né? Às vezes qualquer aposentadoria, tipo a de idade, tempo de contribuição, ou então a questão da incapacidade permanente ou temporária. Então, todos esses benefícios previdenciários, primeiro tem que se entrar administrativo, pelo aplicativo do meu INSS. A pessoa ela pode fazer sozinha, aí lá, abrir o aplicativo dela no INSS e fazer esse requerimento do BPC. E aí vai ser feito um estudo social, a pessoa vai ter que muitas das vezes fazer parte desses programas da prefeitura de miserabilidade social, tem que estar inscrito nisso daí. E aí, se negar esse benefício lá, essa pessoa tem a possibilidade de entrar na esfera judicial. Na esfera judicial, daí seria necessário procurar um profissional, né, um advogado que trabalha com essa área, para poder fazer esse requerimento, que com a negativa do INSS de forma administrativa, a gente pode entrar com esse pedido judicial. E aí essa pessoa vai passar por todo o trâmite judicial, né? Ingressar com a ação, passar pelo estudo social, comprovar a renda, ou comprovar a situação da doença. Tá. Nós estamos falando em um caso de carência, né? Tá. Que a gente não tem nem como receber o mínimo para sobreviver. Como que eu vou procurar e pagar um advogado para isso? Se no caso eu não consigo. Eu tenho algum direito? Não, sim, é isso que eu quero. Mas é isso que eu quero trazer. Eu não tenho condições de ter uma renda, preciso de um BPC, mas eu tenho essa negativa. Tá. Não sei onde conseguir fazer com que o meu direito seja garantido. E aonde eu consigo? Tem alguma forma gratuita, algum lugar onde eu possa me manifestar? Bom, tem algumas associações que fazem esse tipo de trabalho, né? Tem advogados. Mas hoje a advocacia previdenciária, que é essa questão que trata do INSS, é uma advocacia que cobra só no final do processo, lá no êxito. Então essa pessoa ela não tem que pagar inicialmente, ela só vai pagar se ela receber o benefício lá no final. Então, lá onde a gente trabalha, como eu trabalho, normalmente é assim. A gente não cobra esse início, porque não é todos os lugares. Existe essa questão de a pessoa não tem como custear os custos de um processo, mas ela pode eventualmente pagar quando o advogado ganhar para ela lá no final. Tá, mas se for um BPC? Também. Eu vou ganhar alguma coisa para poder te pagar? Vai, porque vai ganhar esse benefício, né? O BPC, e aí
das formas de pagar esses honorários podem ser das diversas formas. Tem advogado que faz parcelado, tem advogado que faz... Mas existe essa forma, entende? Por isso que o benefício previdenciário, todos eles são administrativos e a pessoa pode primeiro tentar sozinha. Por isso que ela tem essa possibilidade. Para entrar com o benefício previdenciário, não precisa ter advogado. Ela pode ir lá no INSS tentar fazer. Só que o que acontece? O INSS muitas das vezes nega. Uhum. E aí é nesse negar que tem que procurar um advogado que se enquadre, né? Na possibilidade ali, consigo pagar, não consigo, pago depois. Aí é uma negociação, assim. A gente falando de questões administrativas de INSS, existe um prazo para que o INSS me conceda o benefício? Porque a gente viu aí que há pouco tempo o INSS teve um bom tempo de greve e muitos pacientes ficaram pendurados ali para receber. E isso não é legal. Não é legal, porque por que vamos falar, nós pacientes temos que esperar uma coisa que temos direito porque contribuímos, né? Porque para contribuir a gente tem ali o prazo para contribuir, né? Se não pagar multa. E no momento que a gente necessita, que é um direito nosso, eu preciso esperar 2, 3, 4, 5 meses para receber. Não importa que eu vou receber retroativo depois, mas... Eu fiquei 5 meses sem comer. Mas se eu tenho que pagar aluguel, eu vou morar onde? Tem uma pessoa que depende de receber este aluguel. Se eu tenho filhos para alimentar, eu vou comprar comida como? Se eu estou esperando receber o benefício. O INSS, ele normalmente passa desses prazos até às vezes, né? Quer ver quando a pessoa ela tem a negativa do INSS e recorre dentro do INSS. Aí mesmo que passa de meses, às vezes vira anos, assim. Mas não tem, Maria, nenhuma nesse sentido, porque o INSS ele é um órgão, uma autarquia federal, que ela abarca o Brasil inteiro. E ela tem uma demanda gigante, né? Principalmente porque a gente vem tendo mais doenças, o burnout, que é uma doença que a gente estava falando ali, que é a questão do esgotamento do trabalho, são doenças que vêm sendo custeadas também pelo INSS. Então, são mais também, né? Então são mais perícios que o INSS tem que fazer. Claro, o corpo de peritos médicos do INSS é grande, mas não é desproporcional ao que a demanda necessita. Eu lembrei porque quando começou a falar das questões administrativas e tal, a gente recebeu ontem aqui uma paciente que ela está 6 meses esperando e ela paga aluguel e ela disse assim, nossa, quem está me ajudando é meu irmão e depois quando eu tiver que pagar ele, eu ainda tenho minhas contas para pagar. E eu não sei quando eu vou receber, ela estava apavorada, né? Então ela queria saber se nós tínhamos como entrar no INSS e verificar a situação para ver. Eu disse assim, infelizmente não Alguma temos. garantia de lei isso não tem, né? Nesse sentido de prazo, não. Então Daí tu já tem que trabalhar ali com o teu psicológico, que já é abalado, né? Com o negócio do diagnóstico. E daí com a questão financeira, porque tu não tem previsão de receber, né? E ainda com uma dívida que tu tá fazendo para poder pagar os teus compromissos. Então, nós temos um dos projetos da MUC, é a cartilha dos direitos da pessoa com o diagnóstico do câncer. E até nós temos a cartilha, tanto online quanto física. Quem quiser conhecer e saber um pouco mais dos direitos do paciente, pode vir aqui conhecer o projeto da MUC e buscar a sua unidade. Nesse sentido de leis, a gente tem como fazer alguma manifestação para ter um amparo, ou ter uma mudança, ou ter uma garantia, nesse ou em outras situações, para mudar esse cenário? Porque a gente tem algumas garantias aqui, alguns projetos, né? Mas existe uma possibilidade de alguma mudança dessa forma, ou tu achas que ainda... Existe a possibilidade de mudança se o ente público conseguisse abarcar todas essas demandas, entende?
Então, digamos assim, tudo que depende do dinheiro público, dessa questão, principalmente da autarquia federal, que é o INSS, tem muitas pessoas para poucos profissionais e isso são em todas as esferas, né? Então, o SUS, ele é um ente que funciona, mas ele tem muita demanda, então às vezes as consultas demoram. As escolas públicas, tudo isso que depende do ente, ele também tem a questão orçamentária. Então, digamos assim, é difícil de dizer, do meu ponto de vista jurídico, existe a possibilidade sim, mas é de uma difícil. manifestação pública. Né? Existe, é possível, mas é difícil de isso ser de fato contemplado, sabe? De ir para frente, digamos assim. Então, assim como todo ente público, o INSS ele é mais um que demora para conceder o benefício. Né? Muitas das vezes, né, ele tem que entrar na tutela jurisdicional, entrar com o juiz, fazer todo o procedimento novamente. A questão do retroativo é, digamos assim, um plus que foi dado, né? No sentido de, olha, a gente concedeu teu benefício só agora, mas desde lá tu estava incapacitada, então tu tem que receber desde lá do início. Que já foi uma mudança, porque se fosse assim, tu receberia daqui pra frente. Então, digamos assim, eu penso que também é injusto, não é correto essa demora na avaliação de benefícios ali, especialmente para agendar as perícias médicas, né? Que a gente sabe que existe uma dificuldade, às vezes, de agendar perícias, marcar. E daí, quando a gente vai passar pela perícia mesmo, aquele problema já passou, e daí eles consideram o meu quadro de hoje, não o quadro daquele momento, né? Porque quando eu pedi a perícia, eu estava num processo de recuperação cirúrgica. Agora o processo de recuperação cirúrgica passou, e mesmo assim fiquei 2, 3 meses sem o alimento, né? Então isso até desfavorece pro nosso lado, né? Essa coisa também, né, do justo e do injusto, que é muito complicado, né, na área psicológica, né, que afeta muito a pessoa, né, no seu pensar, no seu fazer, no seu existir, né, e a gente tem que cuidar muito isso diante da justiça, né, a justiça nunca repara o dano emocional, né. Que eu passei por isso. É o dano extra-patrimonial. Isso é muito complicado, né, a gente gostaria dessa reparação desse dano, né. Então, uma coisa que eu acho que também eu acho importante como prevenção também das doenças, a gente não vai conseguir prevenir todas, mas a gente fala muito dos trabalhos, né, do quanto o trabalho pode nos prejudicar, acidentes, e quantas relações também. Como a gente tem que ficar atento, porque muitas das mulheres com câncer de mama, né, que eu atendi nesses tantos anos, tinham em sua raiz familiar, em algum ponto relações abusivas, relações tóxicas. Então, assim, a gente prestar um pouco atenção, né, na qualidade das relações que a gente vive para poder prevenir um pouco os nossos adoecimentos, né? E isso não se trata da positividade tóxica ou não posso me relacionar com ninguém, mas a gente poder ter o feeling de saber onde eu me sinto realmente protegida e amparada e onde não, né? Onde eu me sinto agredida, a gente começar a trabalhar um pouco o alto valor. Eu passei exatamente por isso, essa questão de agressão, né? Como acho que várias aqui, quando se deparam ao INSS, elas sempre, de alguma maneira, elas são lesionadas. Né? Não só o INSS, mas essa questão do mercado de trabalho também, né? A gente já está passando pela dificuldade de tratamento e ainda passa por alguma situação ou discriminatória ou duvidosa, né, de nos duvidar da sua ética, né? Eu, por exemplo, né, trazendo a fala do que a Maggie trouxe, eu passei por isso e logo em seguida eu adoeci novamente vindo a metástase pulmonar, né? Claro que a gente não pode ligar a metástase a esse incidente, mas exatamente depois de toda essa relação, eu ainda tive o adoecimento novamente, né? E o que isso me afetou, porque muitas de nós está aqui só pedindo o mínimo, né? Que é a garantia do nosso direito e da nossa sobrevivência e subsistência. Daí é o mínimo do INSS e o mínimo de uma empregada que acabou de voltar do tratamento e que é dispensada no outro dia. Né? Então, a
empresa, nesse caso, o INSS, ele tá sendo relapso em algumas situações, mas a empresa, como um ente privado, ela também tem um caráter social. E o caráter social, ele tá justamente aí. Não vou deixar essa mulher que acabou de fazer um tratamento altamente invasivo, que às vezes teve uma mastectomia, mexeu com o psicólogo de novo, né? Mexe com o psicológico e deixa a saúde debilitada também. A mesma empresa que colocou lacinho rosa no outubro, Isso. né? Que mudou a fachada, pode completar. Mas quando a gente fala, eu ouvindo as falas aqui, a Maggie pegou e falou de relacionamentos abusivos, de nós ver o que é melhor para nós, mas a gente se depara com muitas mulheres ainda, indiferente da classe social, vivendo nesse relacionamento tóxico. Sim. E achando que ela não pode sair daquilo ali. Sim. Ela acha que às vezes não pode. Ela se sente dependente. Exato, sente uma dependência disso. E nisso vai muito de tu querer, sim, criar objetivos na tua vida e de tu querer ou não sair dessa relação. E ao mesmo tempo isso vai de instrução, de tu procurar ajuda. Isso. E dentro disso vem ajuda jurídica. Porque às vezes ela também fica nessa dependência, porque se ela for procurar, ela já tem um relacionamento tóxico em casa, mas ela precisa dessa orientação jurídica. Que direito ela tem, né? De que direito ela tem, mas se ela chegar e dizer para o seu companheiro, para sua própria família, que às vezes não é só o companheiro, que fica ali, né, trancando ela ou fazendo ela dependente, às vezes é a própria família, e ele vai dizer, mas por que tu vai procurar um direito? E ela se sente diminuída nisso, porque ela acha que os outros vão pensar que ela está fazendo alguma coisa contra a família, ou dizendo assim, mas você não tem direito. Mas só um pouquinho, eu tenho que ter a minha resposta. Sim. Então eu acho que tu precisa realmente olhar para as coisas que você quer. Sim. Seja no direito de vida, no direito de tratamento ou qualquer outra questão. Não fique na opinião do outro, vá atrás da sua opinião, sabe? Da sua opinião, quando eu digo na minha opinião, nas minhas dúvidas. Então eu vou. E a questão às vezes do jurídico, às vezes diz assim, ó, pô, se eu já não tenho um benefício, como que eu vou pagar um advogado? Falando da questão jurídica, o judiciário ele precisa ser instigado. O judiciário ele não vai te dar um benefício previdenciário se tu não pedir. A mulher que foi dispensada da empresa, né, com um diagnóstico, ela não vai receber uma indenização por danos morais porque o juiz achou legal dar. Muito pelo contrário, ela tem que ir atrás dos direitos dela. Tem que ir atrás, e quando eu digo ir atrás, é de fato ir no advogado que confia, né? Às vezes esse advogado não gostou dessa opinião, procurar uma segunda opinião. É importante, assim como todas as outras questões da nossa vida, é interessante às vezes vislumbrar mais do que um cenário. Então o judiciário ele precisa ser fomentado, ele precisa ser instigado. Alguém tem que ir lá bater na porta dele e pedir isso, né? Então às vezes acontece isso dentro de casa, eu não consegui um benefício previdenciário, poxa, mas eu fui demitida, mas aí não consigo nada mesmo. Não, consegue sim. Hoje é possível, diante de algumas medidas processuais, né, medidas jurídicas, requerer algum tipo de indenização. Informação de qualidade, né? Exatamente. Costumamos dizer que informação salva vidas. Então é tu ir atrás de informação. Não é o que o meu vizinho pegou e falou e disse assim, não, mas tu tem câncer, mas tu tem direito de se aposentar, mas tu tem direito a isso, direito àquilo. Ok, tem alguns critérios. Sim. Então eu vou me informar. Procure um especialista, né? Procure especialista. Esse é o... Né? Que esse é o papel da roda e é o papel da MUC, né? Trazer informações de qualidade para fazer com que as pessoas saibam de fato seus direitos e fazer com que seus direitos sejam garantidos. Porque tu comentaste ali sobre a questão da humanização no serviço, mas é aquela mesma empresa que coloca lacinho nos seus funcionários e na hora que recebe uma paciente, uma funcionária com um diagnóstico, é a primeira a fazer dispensa. Né? Então é muito importante também essas campanhas e essa tua fala de, poxa, vou acolher ela
ao invés de dispensar, né? De que maneira que eu posso fazer para ajudar, né? A gente pensa muito na questão financeira, mas e qual é o papel social que a empresa pode fazer nesse sentido, né? Sim, a empresa tem papel social. Esse papel ele é atribuído como um ente jurídico que a empresa é. O trabalho, ele tem esse fundo social, né? Ele fomenta a economia, mas ele também fomenta as pessoas que trabalham nessa empresa. Então, a empresa, além de tudo, é um princípio do direito do trabalho, a função social dessa empresa. Por isso que a dispensa discriminatória e a reparação através de uma indenização, ela tem esse viés. A empresa que tanto tem um poder social, uma função social para aquela pessoa, demitiu ela naquele momento ali tão frágil, sensibilizado, né? De fato ali difícil. Então essa é uma das questões que tem que ser abordada nesse tipo de situação, entende? Porque a empresa é atribuído ao ente privado, a empresa, a pessoa jurídica é atribuído, porque é um princípio norteador do direito do trabalho. A função social é tudo ali. Olha só que ponto bem interessante, até para trabalharmos no Outubro Rosa, em termos de trabalhar com as empresas, né? Fazer essa fala, porque muitas vezes a empresa chama para fazer uma palestra, para cumprir um objetivo ali da CIPA, né? Mas ela não sabe exatamente qual é o papel que ela pode fazer para contribuir. Tivemos um exemplo passado, não vou citar nomes, que solicitou, geralmente a gente ganhava alguns exames de mamografia para ofertar para pessoas que vinham com a solicitação médica. E daí, quem não tinha solicitação, a gente faz uma parceria com a Rede Feminina, que tem médico, mastologista, que se necessário ele dá a solicitação. E daí esse órgão, era um órgão, pegou e solicitou para as terceirizadas deles, que eram 6 mulheres, para que elas pudessem fazer a mamografia, porque eles queriam esse cunho social. Ok? Fizemos. E daí a clínica ligava, marcando esses exames. E daí a clínica ligou e disse assim, marcamos, elas não apareceram. E daí nós entramos em contato para quem tinha nos solicitado para saber, né, o que tinha acontecido. Ela assim, é porque elas já saíram para ir lá consultar. E daí elas iam sair de novo para fazer o exame. Daí eu disse, hello? Mas qual o intuito disso? Não é tu dar uma qualidade de vida, tu tá ofertando para a tua colaboradora que tá ali. Então, por que pediram? Pois é, mas a gente não achou que elas iam sair tantas vezes. Então, aonde que tu fica, né, o teu cumprimento de dever como funcionária que tu tá ali, e daí de repente uma coisa que tu talvez nem tivesse pensado, porque eu não posso sair para não faltar o trabalho, mas daí a empresa me oferta, deixa eu ir lá, mas depois não deixa sair para fazer o exame. Quando a pessoa está fazendo algum exame ali, ela tem um atestado médico. E ela pode ter ali aquele dia abonado, né? Não vai ser descontado. Mas, e aí de fato, a empresa pode ter. Aí a gente tem também a questão assédio moral, né? Dentro da empresa, em razão dessa. É um assédio mesmo, que a empresa, por vezes, ali existe um tipo de chantagem, alguma coisa assim. Pressão no caso, né? De que não é pra sair muito e tal. Essa pessoa que vai fazer o exame, ela até tem a falta abonada, né? Só que a empresa, recebendo um monte de atestado, ela por vezes pode querer demitir. Só que tem que tomar cuidado, porque esse tipo de dispensa pode ser de novo discriminatório. Então uma coisa ela volta na outra, assim, sabe? Só que são caminhos sempre longos, né? As pessoas têm muito medo, né? Então, de perder o seu lugar, né? De ter mais danos. Então, assim, quantas coisas são deixadas de fazer por medo? Medo de perder emprego, medo de perder aquela segurança que não é uma segurança, né? Então, a gente vê que é uma bolinha de neve que a gente ainda vai ter que trabalhar muito para conseguir diminuí-la, né? Mas eu acho que a gente lembrar da campanha do Outubro Rosa da MUC esse ano, que é Saber para Viver, né? Eu acho que essa é uma das frases mais bonitas e mais importantes na vida, né? Que a gente possa saber para viver, se informar melhor, né? Buscar
informações de qualidade, né? Prestar atenção no seu feeling, entender, né? Buscar informações sobre os diversos tipos de assédio na empresa, assédio moral, os abusos, né? Se informar, independente de decisões a serem tomadas, mas se informar e levar muito a sério o saber para viver. Eu sempre trago essa fala sobre a questão de eu decidir, mas assim, eu só posso decidir quando eu estou amparada de informações. Né? Então, eu busco hoje informações com qualidade em lugares de responsabilidade, geralmente associações, né, que fazem esse trabalho de amparo ao paciente, porque eu não posso fazer uma escolha sem eu estar calçada de boas informações, né? Então essa roda hoje nos trouxe um lugar de informação que a gente nem sabia que poderia ter, né? De que fato ser amparado. Eu, por exemplo, quando eu passei por uma situação que eu precisava, eu procurei um advogado que não sabia me responder. Né, que achavam que eu não teria direito. Então, o que eu fiz? Troquei de advogado. Né? Na consulta, eu não precisei pagar. Então, eu troquei de advogado porque aquela resposta não foi de acordo com o que eu esperava. Né? E eu sempre trago, se eles fazem de tudo para minimizar um bandido, porque não me acolher no momento que eu precisava, né? Eu não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário, estava indo em busca de que era meu de direito. Mas essa tua fala, às vezes nos impacta porque a gente sempre recebe o não. A primeira coisa que a gente já recebe é o não desde a hora do diagnóstico, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, ali a gente já é roubado do chão. Então daí a gente vai no serviço, passa por uma situação vexatória, vai no INSS, tem outra situação. Mas como é preciso que a gente tenha lugares e associações como a MUC ou outras tantas para nos trazer de volta nessa orientação e o que a gente pode fazer para estar buscando um apoio, tanto emocional quanto jurídico numa situação como essa. Deixa eu até verificar aqui, mas as meninas estavam falando muito sobre o quanto a live foi boa e o quanto essa advogada é maravilhosa, bem esclarecedora, bem simpática, bem atenta e exatamente eu acho que a gente precisa de acolhimento. Né? Então, assim, quando a gente decidiu fazer a roda, a gente convidou as profissionais para vir aqui. A primeira coisa foi a felicidade de receber esse convite. Né? Então, eu acho que quando a gente já tem esse movimento, são outros profissionais, já estão numa outra categoria que vai nos acolher com esse olhar mais atento, porque a gente tem muita dificuldade de achar profissionais dispostos, né? Disponível para isso, para nos receber, nos acolher, nos informar genuinamente, gratuitamente, com amor, com generosidade, com disponibilidade. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa para colocar, Maria? Não, eu que agradeço, porque eu venho acompanhando a Poli, já conheci a Poli antes até, né, dessa carreira que eu estou vendo que ela está trilhando e ela botou o objetivo, eu acho que já é uma grande profissional. E por acompanhar, quando soube dessa roda de conversa, eu disse assim, eu tenho alguém para indicar, mas primeiro eu vou conversar com ela, até porque ela faz parte de uma... Me emociono. Porque eu e a mãe dela fomos muito grandes amigas, né? Então, a gente poder ver o crescimento, né, de quem a gente acompanhou, isso é bem bacana. E eu agradeço. E essa disponibilidade, né, Sim, Maria? essa disponibilidade. De se doar, né, e trazer com muito carinho esse olhar, essa informação toda, né, porque o que a gente precisa enquanto paciente é ser acolhido, né? Porque quando a gente é acolhido, a gente tem um alívio a mais, né?
no coração, que já é tudo tão dolorido, tão difícil, tantas barreiras que a gente tem. E eu acho que é bem como a Maggie falou, a nossa campanha foi Saber para Viver, a gente sempre procurou frases que impactasse, que te desse um alerta, e esse saber para viver é em tudo na vida, né? Até mesmo, a Grazi falou, eu não tive entendimento do primeiro advogado, eu fui pro segundo, eu fui pro terceiro. E isso, se eu não tenho entendimento no médico que está me atendendo, eu vou pro segundo e vou pro terceiro, porque não é ouvir o que a gente quer, mas a gente entender o cenário que a gente está vivendo. E o bem maior nosso é a nossa vida, né? Então eu acho que isso, se todos tivessem, né, a consciência disso, eu acho que a nossa caminhada já estaria assim 80% mais fácil. E a gente nunca esquecer, né, que independente do conhecimento que a gente tenha, a gente está lidando de humano para humano, né? É de uma pessoa para outra pessoa. E a gente precisa lembrar, né, que ninguém é diferente de ninguém. Cada um tem um conhecimento, né? Quem vive um processo oncológico, isso é mais do que um PhD de vida, né? Então, assim, não, faculdade nenhuma vai dar esse caminho para ninguém, né? Então, assim, como é bom a gente poder trazer um pouco daquilo que a gente sabe para contribuir, né, de humano para humano, né, de coração para coração. Acho que isso, para lá de ser romantizado, é real. Quando a gente fala humanização, o que é isso? Não é uma palavra Bonita, bonita, que está em alta. Mas é a ação de humano para humano. E a gente precisa lembrar que a gente é só isso e é tudo isso. Né? Exatamente. Então, é isso aí. Até estava vendo aqui as mensagens, as meninas falando de vocês, agradecendo também vocês, essa roda, que eu acho que esse projeto também ajudou bastante esse ano, porque foram várias temáticas e criamos um vínculo legal com algumas pessoas. E uma proposta que fizeram aí é que a gente faça uma possibilidade para o outubro, mas não precisa ser outubro, é trabalhar com as empresas. Essa fala que a gente acabou de trazer aqui sugeriram, para que a gente faça um trabalho de conscientização sobre o que é humanização e sobre o que é causa social, né? Porque a gente encontra muito essas barreiras nas próprias empresas, né? Que às vezes discrimina indiscriminadamente. Sim. Né? Não sabe nem por que estão discriminando, simplesmente porque não é mais produtivo, não vale mais para mim. Olhando só a questão financeira, do negócio, mas não se atentando a essas questões sociais. Né? E o que isso representa, né? Reverbera na vida da mulher também, como... A mulher, o homem, a pessoa, a pessoa que recebeu aquele diagnóstico já é difícil, e aí tem mais os prejuízos que isso vai causar, né? Exatamente. Porque a nossa utilidade não está só atrás de uma máquina, né? Atrás de um ofício. De números. De números, né? A gente não é só um CPF. Né? Então, acho que é importante isso, que a gente transponha essa barreira da utilidade, né? Que a nossa utilidade está na nossa história, está na nossa vida, está na nossa célula. Né? Então, acho que transcender um pouquinho mais, né, essas barreiras. Acho que é isso. Mais alguma coisa, Maria, para colocar? Não. Tá tudo ótimo. Então tá, deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Só vou trazer uma frase. Obrigado. A causa é Lani ou Yane? A minha mãe era Marilane, mas chamava ela de Mari e de Lani. Então, a Lani vai ficar orgulhosa. A Mari agora chamar a frase. Que bom. Obrigada. Tem que ficar mesmo. Quando eu tava vindo, até pensei, né? Acho que ela ficaria orgulhosa de perceber que hoje eu tô fazendo algo que ela já esteve presente em alguma dessas reuniões e conversas. E também né? ela passou por isso, né? Eu acho que, assim, se a gente passa por isso, sendo com a gente, ou com alguém muito próximo a gente, se a gente não aprendeu, não contribuir com nada, nada valeu. Né? Então, assim, a gente está aqui, a roda está acontecendo, é uma contribuição de algo
que a gente teve, né? Então, assim, trocar, aprender, compartilhar, voluntariar, se dispor, acolher, amar, se doar. Eu tenho certeza que isso está acontecendo sim, já em alguma esfera por aí, porque há 18 anos atrás eu conheci a Mari, né? E qual era a tua idade? 18 anos menos? Eu tinha 7. Tu vê só. E ela tinha uma preocupação com a poli, né? Em função até do diagnóstico. E daí, quando eu comecei daí a acompanhar, que eu convivi com eles, comecei a acompanhar, eu fiquei pensando assim, nossa, que orgulho, se a Mari fosse viva, toda aquela preocupação que ela via da Poliana pequena, né, e que ela tinha preocupação desse crescimento, e que orgulho ela teria hoje de ver o crescimento que ela teve e a mulher que se tornou, né? Então, posso dizer de carteirinha, né, que realmente ela deve estar muito orgulhosa. Tomara. Tá bom. Gente, até a próxima. Obrigada. Eu acredito que esse projeto vai continuar no ano que vem, mas esse foi a última roda do ano 2024. Espero que vocês tenham gostado e que acompanhem a gente e todos os trabalhos da MUC durante todos os dias, todos os meses e todos os próximos anos, porque já foram 24 anos e tem muito pela frente. Tchau! Tchau.